Cérebro mamífero, cérebro primitivo, sistema límbico, córtex cerebral, o que tudo isso tem a ver com a forma como nós nos relacionamos e como nós educamos os nossos filhos? Tudo, na verdade. Hoje eu vou seguir acompanhando os autores Daniel Siegel e a Tina Bryson, que nos trazem estratégias que nos ajudam a educar e nutrir a mente em desenvolvimento dos nossos filhos, e seguiremos então com mais 3 estratégias que eles nos auxiliam, das 12 ao total que o livro O Cérebro da Criança traz pra gente. Vamos lá? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Pitocos e Pitacos. Eu me chamo Fernanda Minella, sou psicóloga e mãe de 2, do Antônio Miguel, de 5 anos de idade, e da Catarina, que tem 3. Eles são, sem dúvida, a minha maior fonte de inspiração para os conteúdos que eu trago aqui para vocês, é claro, aliados ao meu conhecimento, à minha experiência na psicologia. Hoje vamos seguir então uma série de vídeos a respeito deste livro muito importante. Leiam, se aprofundem no conhecimento do cérebro da criança. Este livro do Daniel Siegel e da Tina Bryson de fato nos brinda com conhecimento bastante acessível e didático a respeito do funcionamento do cérebro dos nossos pitocos. E hoje eu quero iniciar esse conteúdo trazendo para vocês uma cena que eles nos trazem no livro que ajuda a gente poder entender melhor sobre o funcionamento da nossa mente. Então, imaginem-se dentro de um barco navegando por um rio, e numa margem nós temos o caos emocional, o caos de comportamentos, e na outra margem nós temos a rigidez, a fixação em comportamentos e emoções. E nós estamos ali navegando pela vida neste barco, que ora pode se aproximar ou até se chocar com a margem do caos, e ora pode se chocar ou se aproximar da margem das rigidezes. Então, onde é que está a saúde mental no meio disso tudo? A saúde está justamente, segundo os autores, na flexibilidade, na fluidez deste rio, do navegar pela vida, de forma a mais fluida possível. Então tem momentos na vida que a gente acaba indo mais para o lado do caos, em que a gente se sente perdido, em que a gente se pega em comportamentos que a gente mesmo às vezes não entende. E tem momentos que também a gente acaba indo mais para um lado muito rígido, muito restrito de comportamentos, também de emoções, de sentimentos. E na vida, o que realmente conta para a nossa saúde, para a gente melhor poder navegar, é justamente poder seguir o curso, poder desviar muitas vezes de algumas barreiras, de alguns bloqueios, a gente poder utilizar os nossos recursos internos e externos para que a gente consiga seguir essa fluidez psíquica. Então, com esta cena, que eu acredito que nos ajuda bastante a gente poder visualizar o funcionamento da nossa mente, os autores então do livro O Cérebro da Criança nos convidam também a gente poder exercitar algumas estratégias com os nossos filhos, algumas estratégias educacionais que melhor a gente pode aproveitar as fases de desenvolvimento onde eles estão. Eu quero perguntar para vocês também se por acaso vocês, enquanto educadores, enquanto pais, mães, professores também de crianças, já se pegaram pensando o seguinte, que quando a criança não faz o que vocês querem, quando a criança não tem o comportamento que vocês esperam dela, vocês por acaso já não se sentiram frustrados ou até afrontados, imaginando que o seu filho
ou que o seu aluno não está fazendo o que vocês esperam por teimosia, por birra, por mau comportamento? Talvez já tenham se sentido assim, não é mesmo? Mas alguns de vocês por acaso já pararam para pensar que talvez o seu filho ou o seu aluno não faça o que vocês esperam porque ele ainda não tem condições emocionais ou porque ele ainda não tem a maturidade psíquica e maturidade de cérebro mesmo para que ele possa se comportar da forma que você espera? É algo importante para a gente pensar, porque muitas vezes os adultos, por não conhecer, por não entender sobre as fases de desenvolvimento de uma criança, por não entender sobre o funcionamento cerebral dos pitocos, acaba sim exigindo comportamentos, exigindo atitudes das crianças que eles ainda não conseguem responder para a gente da forma como a gente espera. Portanto, se a gente conseguir conhecer mais a respeito disto tudo, com certeza vai nos ajudar a gente a aplicar estratégias que sejam mais eficientes, mais eficazes e que vão contribuir muito para um fortalecimento do vínculo que a gente tem com o nosso pequeno, para que a gente também não se frustre tanto ao nos relacionarmos com os nossos filhos, com os nossos alunos, e eles também, e que eles percebam que eles estão conseguindo dar para a gente coisas que eles têm condições e que a gente não fique sempre pedindo muito além ou também muito aquém, porque daqui a pouco a gente está tratando as crianças como se elas ainda fossem bebês. Isso também não é nada positivo, isso não é nada saudável. Então é muito importante que possamos prestar atenção se a gente não está exigindo muito, né, além do que é esperado ou muito aquém do que elas já têm condições de nos dar. E o livro então, O Cérebro da Criança, nos sugere justamente estratégias que são muito adequadas a cada faixa etária e que nos ajudam então a gente entender sobre o funcionamento da mente dos nossos pitocos, quanto que eles têm condições de nos dar naquele momento, quanto que a gente pode exigir, quanto que a gente pode ajudar que a mente dele siga esse desenvolvimento no seu potencial máximo. Certo? Com essa reflexão então, vamos começar a dar seguimento às estratégias com a estratégia que o livro traz de número 4. Vamos a ela? Então, a quarta estratégia chama-se usar ou perder. O que isso quer dizer? O nosso cérebro é como se fosse, de alguma forma, as áreas dele, como se fossem músculos do nosso corpo, que se a gente não usar, ele pode atrofiar e perder a sua potência, perder a sua força. E os autores do livro O Cérebro da Criança nos convidam a pensar também dessa forma, que se a gente não dá oportunidades para os pitocos utilizarem as suas capacidades cognitivas, elas vão acabar perdendo o sentido, vão acabar perdendo a força e não vão se desenvolver da forma como poderiam, se a gente, consegue dar os estímulos adequados. Então a gente precisa dar oportunidades para as crianças poderem desenvolver cada vez mais o que os autores chamam o cérebro do andar de cima. O que seria esse cérebro do andar de cima? A gente pode imaginar como se fosse um prédio, que os andares superiores desse prédio, eles têm dentro deles as capacidades mais, digamos, sofisticadas, os processos mentais mais sofisticados, como, por exemplo, capacidade de pensamento, a capacidade de flexibilização cognitiva, capacidade de empatia, a capacidade moral, do julgamento, para a gente poder tomar decisões do que é certo, do que é errado, capacidades de planejamento, capacidade de prevermos alguns resultados, de controlar nossas emoções, controlar nosso corpo, enfim, de analisar situações
Todas essas capacidades e funções mentais, elas pertencem ao cérebro do andar de cima, como denominam os autores Daniel Siegel e a Tina Bryson. Ao passo que o cérebro do andar de baixo, neles estão as funções mais primitivas e mais básicas da nossa vida, como, por exemplo, o nosso cérebro controlar o nosso ritmo de respiração, a nossa frequência cardíaca, controlar que a gente possa desenvolver reações como lutar, como fugir, quando a gente sente muito medo, quando a gente sente, por exemplo, muita raiva. Então, essas capacidades mais primitivas que a gente traz com a gente, elas moram no andar de baixo do nosso cérebro. Então, em cima nós temos as capacidades mais sofisticadas do nosso córtex cerebral e na parte de baixo nós temos a parte mais responsável pelas emoções, mais primitivas. Enfim, o que nos trouxe até aqui enquanto evolução, a nossa raça humana chegou até aqui, nesse ponto, porque, é claro, nós tivemos a nossa parte do andar de baixo, que conseguiu dar conta da nossa evolução, de nos manter vivos, e nós podemos então ir desenvolvendo capacidades mais sofisticadas do nosso cérebro, que elas estão lá no andar de cima. E para as crianças, naturalmente, quando o bebezinho nasce, ele já tem muito formado essa parte de baixo do nosso cérebro, mas ele também já começa a estruturar os espaços para o andar de cima. E o que a gente pode então é oferecer oportunidades que eles possam treinar, que as crianças possam treinar essas capacidades. De que forma? A gente pode oferecer para a criança capacidades de tomadas de decisão, capacidades que ela possa escolher algumas coisas no dia a dia dela. Aí a gente tem possibilidades, é claro, de oferecer para a criança decisões pequenas que não sejam tão relevantes. Por exemplo, opções de que roupa que ela vai vestir. A gente pode colocar na frente dela duas opções, vamos supor, de muda de roupa adequadas ao clima, naturalmente, porque se a gente deixar as crianças decidirem, provavelmente eles vão querer se vestir como personagens todos os dias, Faça frio, faça calor, eles vão querer lá colocar a roupa do Homem-Aranha, a roupa da Frozen. Então, a gente precisa também dar uma forcinha, é claro, para a capacidade de decisão da criança. Ou na hora do lanche, qual fruta ou qual biscoito, enfim, essas decisões que não são aquelas tão relevantes, tão importantes, mas que para a criança já traz uma possibilidade dela se sentir responsável e mais autônoma na vida dela. Outras decisões também que a criança pode tomar, de repente, assim, que atividade, que tipo de brincadeira agora ela pode realizar, ela pode estar fazendo, não é mesmo? Enfim, são decisões que não são tão importantes assim, mas que a criança já pode se sentir mais no controle. Outro exercício muito interessante de fazer para a criança ir desenvolvendo o cérebro do andar de cima seriam a gente dar para ela alguns dilemas hipotéticos. Por exemplo, fulaninho, o que você faria se você encontrasse um brinquedo que não é seu na pracinha? É uma possibilidade da vida real que pode acontecer, e a criança ali ela já vai começar a treinar essa questão também de noção de certo, de errado, de moralidade ou de vergonha. Então ali a criança vai se imaginar numa cena em que ela encontra um brinquedo que ela gosta muito, mas não é dela. O que ela faz? E aí então a criança vai responder, pega pra mim. Ou ela pode dizer então, não, eu vou tentar achar o dono. Isso tudo vai depender também da fase do desenvolvimento em que ela está. E conforme for a resposta dela, o adulto pode e deve ir ajudando a ampliar as possibilidades de pensamento da criança. Então, se a criança disser, eu ia pegar para mim, porque eu gosto muito, o adulto pode ajudar a reconhecer que é claro que aquele brinquedo ela gosta muito, ela ia ter muita vontade de pegá-lo para ela,
Mas o que seria o correto a fazer? O que ela poderia ainda pensar além disso, além da vontade de pegar esse brinquedo? Então são nesses momentos que a gente ajuda a exercitar o cérebro do andar de cima. Ou também nós temos uma outra possibilidade com a criança, que é de ela tentar entender os estados emocionais do outro, os estados mentais de uma outra pessoa, como por exemplo através das histórias ou através de assistir um filme também. Então temos ali o personagem que faz uma expressão, por exemplo, de tristeza ou de muita alegria, e a gente pode perguntar para a criança: por que será que ele está se sentindo assim? O que tu acha que ele está sentindo? Por que será que ele está se sentindo dessa forma? E essas perguntas também ajudam a criança a ir tentando identificar e avaliar o estado emocional do outro. E geralmente isso acontece, essa capacidade lá pelos 3, 4 anos de idade, a criança realmente consegue desenvolver mais ainda, com mais força, essa capacidade de se colocar realmente no lugar do outro e tentar entender as motivações do outro para entender o que ele faz, por que ele faz daquela forma. Então, são possibilidades bem interessantes da gente estar oferecendo no dia a dia. Todos os dias a gente pode ir lançando alguns desafios, alguns exercícios mentais para a criança ir fazendo, e acreditem, isso tudo vai sim dar resultado e vai ajudá-la a desenvolver cada vez mais o seu córtex cerebral. A quinta estratégia, então, chama-se mover ou perder. Nessa estratégia, os autores trazem que quando estamos sob fortes emoções, como por exemplo a raiva, nós tendemos muitas vezes a precisar, uma emoção como a raiva precisa de algum tipo de manifestação, algum tipo de ação que a gente possa liberar essa energia, não é mesmo? E como é que a gente pode fazer para liberar essa energia de uma forma que seja um pouco mais saudável ou que não traga nenhum tipo de prejuízo material ou prejuízo a outras pessoas? Muitas vezes a gente precisa oferecer para a criança, quando ela está com muita raiva, uma possibilidade dela colocar sim essa energia para fora, seja dando pulos, seja socando algum objeto, enfim, que não machuque, né? Que não quebre. Ou, por exemplo, a gente pode oferecer para a criança que se jogue uma partida ali de futebol. A gente pode oferecer que ela possa dar uns pulos assim de polichinelo também. Porque a gente sabe, hoje em dia, que o exercício físico, a atividade física, ela ajuda a liberar alguns neurotransmissores do bem, como por exemplo a serotonina, a dopamina, as endorfinas, além de outros também hormônios, enfim, que a atividade física traz, que nos levam a uma sensação de bem-estar e de relaxamento. Então, se nós, no momento que a criança estiver realmente sob fortes emoções, em vez de a gente falar aquela palavrinha que muitas vezes as deixam ainda mais nervosas, que é calma, não faz assim, não pensa dessa forma, não faça isso, se a gente oferecer, sugerir, quem sabe então vamos jogar uma bola, quem sabe então vamos pular, quem sabe então vamos socar alguma coisa, e vocês vão perceber que isto vai ajudar a mudar o estado de humor da criança. No momento que ela começa a se mexer mais, isso vai ajudá-la a que ela vai se sentir muito melhor e mais tranquila, para depois a gente poder fazer a outra fase da educação, que é também conversando, entendendo o que fez que ela chegasse naquele ponto de raiva ou de agitação. Muitas vezes os adultos acham até o contrário, que se a criança está com muita raiva, na hora ela tem que se acalmar, E não é bem assim que a gente funciona. Se ela está com muita raiva, ela precisa extravasar de uma forma que não prejudique a ela nem aos outros, certo? E depois então que ela vai conseguir provavelmente chegar nesse estado
de maior calma, de maior relaxamento, mas a gente não consegue passar da raiva à calma assim num estalar de dedos, não é mesmo? Então, próxima vez aí que o seu pitoco estiver muito irritado, ofereça assim uma atividade física a ele e depois passe para o momento da conversa, que eu tenho certeza que isso vai render mais frutos na comunicação de vocês, ok? A sexta e última estratégia que eu trago hoje para vocês é a estratégia do usar o controle remoto da mente. Os autores falam que quando as crianças vivem algum tipo de acontecimento que seja perturbador, que tirem ela do estado de equilíbrio, seja algum tipo de trauma, enfim, alguma experiência que seja demais para a criança, além dos recursos dela naquele momento, qual que é a necessidade dos pitocos? Eles precisam de alguma forma conseguir processar esta vivência mentalmente, emocionalmente, e o fato é que relatar, falar a respeito, contar, narrar essa história são formas sim que ajudam a elaborar o que aconteceu. Entretanto, de alguma forma, quando a gente conta tudo o que nos trouxe muita tristeza ou algo que foi de fonte de muito estresse, quando a gente tem que contar toda a história, de alguma forma a gente acaba revivendo emocionalmente o que aconteceu. E muitas vezes isso é muito doloroso, tanto para nós enquanto adultos ter que falar sobre um trauma, uma experiência muito difícil, dói, porque a gente acaba revivendo ela mentalmente e emocionalmente. Mas com esta estratégia do controle remoto, os autores Daniel Siegel e a Tina Bryson falam da possibilidade de que a criança possa ter mais controle sobre a experiência dela. Então, com controle remoto, quais são as funções, do controle? A gente pode pausar, a gente pode apertar o play e dar seguimento, a gente pode pular partes, a gente pode voltar partes. Então, a criança ela fica no controle do relato da situação. Se ela chega numa parte que ela não quer contar, que ela não quer reviver, ela pode pausar, ela pode pular ou ela pode voltar conforme a necessidade dela. E o adulto vai apenas seguindo o relato da criança. Se é uma criança muito pequena, provavelmente é o adulto que vai ter que narrar a história do que aconteceu pela criança, mas é ela que tem o controle. É a criança que está de posse do controle remoto. Ela vai dizer, para, volta, pula. É a criança que vai dar a direção para o adulto sobre este relato. E desta forma, então é que a criança vai ir falando, narrando, dizendo o que lhe aconteceu ou ouvindo através do outro a sua própria história, de uma forma que ela não se sinta tão ameaçada, que não lhe cause tanto sofrimento. E conforme ela for repetindo esses relatos, a tendência é que ela vá aos poucos conseguir contar a história toda em sua integralidade. Aí a gente vai percebendo quanto ela já conseguiu elaborar e dar conta emocionalmente dessa experiência de trauma, enfim, que ela possa ter vivido. Então essa estratégia do controle remoto é algo também bastante interessante que os autores trazem e também, de alguma forma, eu já passei, já vivi isso sem ter o conhecimento propriamente dessa estratégia, mas eu conto sobre esse relato num vídeo meu que também está aqui no canal do YouTube, em que sobre os medos, em que o meu próprio filho, o Antônio, faz uma analogia da nossa capacidade de mudar nossos pensamentos, como se a nossa mente fosse um controle remoto, que a gente pode trocar um pensamento ruim por um pensamento positivo, por exemplo. Fica aí o convite também para vocês acessarem este conteúdo sobre os medos infantis. Certo? Então, gente, hoje foram essas estratégias, ainda faltam algumas para a gente dar seguimento, fica para outro vídeo, ok? E convido vocês para estarem inscritos aqui no canal, para compartilharem esse conteúdo, comentarem também se desejarem, deixarem o seu like e também me acompanhem nas outras redes sociais, no Instagram, pelo Facebook
Pitocos e Pitacos. Deixo um abraço bem forte para cada um de vocês e até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, tchau!